não é? Nós estamos na Parashá Vaishlach, que significa em hebraico que enviou. É a oitava porção semanal desse ano de 84. 5.784. Né? Essa Parashá vai de Gênesis, Bereshit 32:3 a 36:43. Você deve ter lido em casa. A Haftarah é um nome diferente, Ovadia. Nós acabamos na nossa Bíblia chamar de Obadias. Eu acho que se você chamasse ele de Obadias, ele não ia entender nada. Ele ia falar, o que é isso? Porque o nome dele é Ovadia, não Obadias. 1 a 21. E a porção do Berit Hadashah, que é a nova aliança, é Mateus 26:36. Matitiá, muito bem, já fala hebraico. De 36 a 46. Agora o português é que é o estrangeiro, né? Então, gente, essa Parashá, ela termina falando de Esaú, irmão de Jacó, descrevendo as suas gerações, lá em Gênesis 36, versículo 1, que diz assim: estas são as gerações de Esaú. Este é Edom. A palavra de Deus afirma que ele é Edom. Às vezes, no português, perde um pouco o sentido e as pessoas acabam não compreendendo o que a palavra quer dizer. Porque Edom, em hebraico, não sei se você sabe, é vermelho. Amém? E a palavra de Deus afirma que ele é Edom, ou seja, que ele é vermelho. Este nome Edom, vermelho, está diretamente ligado ao preço sugerido por ele mesmo na venda de sua primogenitura ao seu irmão Jacó, num tempo passado. Veja em Gênesis 29, de 30 a 33. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, Edom, porque estou muito cansado. Por isso se chama Edom. Respondeu Jacó: então vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Então replicou Esaú: eis que estou a ponto de morrer. É verdade isso? Ele estava a tempo de morrer. Mentiroso. Não é verdade. Ele estava com fome, mas não estava a tempo de morrer. Ele exagerou. Ele é mentiroso. E olha o que ele fala: logo para que me servirá o direito de primogenitura. Você sabe o que representa a primogenitura na Bíblia? Muita gente não sabe, né? A primogenitura na linhagem de Abraão significa que todas as bênçãos que Deus deu na cabeça de Abraão vai para o primogênito. E quem era o primogênito? Esaú. O que Esaú está falando? Para que me serve isso? Para que me serve a bênção de Deus? Será que nós temos alguém aqui que fale isso? Para que me serve a bênção de Deus? Tem alguém aí que diga isso? Hein? Você sabe por que a igreja é chamada igreja de primogênitos? Sabe não? Eu vou dizer, você é um primogênito. Por isso que a bênção de Abraão, por meio de Yeshua, vem sobre ti. Amém? Você precisa ser primogênito. Por isso que a igreja é composta de primogênitos, para que você possa receber as bênçãos do pai Abraão
sobre você por meio de Yeshua, ou o chamado em português Jesus. Amém? Então, o que ele fala? Para que me serve isso? Se eu chegar para você e falar, me vende a sua primogenitura, e você falar, vendo, e eu falo para você, me dá o preço, você fala, um pedaço de pizza, e eu te dou a pizza, a sua primogenitura é minha. Você quer vender? Eu compro. Tem comida aí depois, eu te dou. Quando você quiser. Você vende? Amém, porque eu compro. Estou errado? Não. Você está errado de vender? Errado não. Você é tolo. Mas você pode vender. Tanto é que Esaú vendeu. Amém, meu irmão? Errado, Jacó está errado? Jacó quis comprar, ele foi esperto? Não. Esperto no sentido negativo? Não foi, não. Ele quis comprar, ele tinha interesse. Eu tenho interesse em comprar a sua primogenitura. Depois eu vou ficar ali com papel. Se você quiser vender, eu anoto seu nome, te dou um prato de comida gostoso, ainda te dou um pãozinho que veio do exterior, trazido pela nossa irmã Orlinda, um pãozinho torradinho, feito na hora. Se você quiser, ainda passo uma manteiga para você. E você me vende a sua primogenitura. Amém? Foi isso. Isso expressa a liberdade que nós temos no Senhor. Pois é. Que vem de Deus considera. Pois, claro, considerou. Ó, logo, para que me servirá o direito de primogenitura? Ao que disse então Yaakov, jura-me primeiro. Se você quiser vender, você tem que me jurar ali. Eu vou anotar teu nome, você vai jurar. Está me vendendo. Jurou-lhe, pois. Ele fez. Está feito o negócio. Boa. E vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Às vezes a igreja nem entende isso e fala mal de quem? Jacó. Você percebeu que o guisado tinha cor vermelha? Então, é por isso que Esaú passou a ser apelidado de vermelho. Edom. Ou seja, vermelho em hebraico. Ouve o que vou dizer. Esaú, que receberia a bênção de Deus, que viria o Salvador através dos descendentes de Esaú, porque ele tinha direito. Ou seja, Yeshua viria da descendência de quem? De Esaú. Quem estaria na terra de Canaã hoje? Descendentes de Esaú. Mas Esaú achou aquilo meio bobagem. Para que eu quero isso? Se eu estou quase morrendo. Eu te vendo aí pelo preço de um prato feito de guisado. Ele desprezou a bênção de Deus sobre a vida dele. A Bíblia chama ele de profano. E eu vejo pessoas ministrando dentro da igreja falando mal de Jacó. Quem já ouviu? Pois é. Isso é pecado, viu, gente? Quando alguém estiver ministrando isso, você, do seu coração, repreende e rejeita em nome de Yeshua. Porque ele rejeitou tudo por causa de um prato feito de guisado. Então ele e todas as suas gerações ficaram mundialmente conhecidos com a marca maldita da característica do prato feito que ele comeu. Edom. Esse é chamado vermelho. Eu comecei falando de Bereshit hoje, porém, nós vamos comentar sobre a Haftará, o profeta Ovadia. Não é Ovadia, é Ovadia. Por que eu vou comentar sobre esse profeta? Porque muitos não entendem o porquê que Deus rejeitou Esaú. E o interessante que eu vejo é que há uma defesa
dentro da igreja de Esaú. Isso é uma falta de compreensão muito grande, viu, meu irmão? Inclusive, muitos na igreja exaltam a Esaú por ignorância e desprezam a Jacó e o chamam Jacó, sabe de quê? De enganador. Usurpador, enganador. Agora, aonde Jacó enganou? Se o próprio Esaú é que quis comprar, que quis vender, Jacó estava errado em querer comprar? Eu quero comprar a tua casa, estou errado? Depende se você quer vender ou não. Amém, gente? Se você quiser vender, eu compro. Estou errado? Nem quem vende está errado, nem quem compra está errado. Você sabe por que chamam Yaakov de enganador? Foi um trocadilho que Esaú fez com o nome de Yaakov. Porque a raiz do nome Yaakov gera palavras que são palavras que identificam o enganador, o torcido, o tornozelo, o calcanhar não é torcido. Então, ele usou a raiz do nome e falou, ele é Ekev, enganador. Ele usou a raiz, precisa conhecer hebraico para entender o que ele fez. Ele fez um trocadilho, amém? Ele não é, meu irmão, Ekev, enganador? Não, ele é Yaakov, mas ele usou a raiz do nome dele, amém? Se você pesquisar, você vai ver que a raiz do nome Yaakov geram outras palavras, e uma delas é enganador, torcido, e tem outras também, amém? Precisa estudar um pouco. Foi um trocadilho que Esaú fez com a raiz do nome de Jacó em hebraico. Na verdade, aqueles que falam mal de Jacó, estão propagando a mentira de Esaú. Pois está escrito lá em Malaquias uma coisa interessante, Malaquias 1:2. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizei, em que nos tem amado o Senhor? Acaso não era Esaú irmão de Jacó? Diz o Senhor. Todavia, amei a Jacó. E isso é repetido em Romanos, Bereshit. No Berit Hadashah, Romanos 9:13. Como está escrito, amei a Jacó e aborreci a Esaú. Então, se eu estou falando mal de Jacó, eu estou indo contra o próprio Deus que amou Jacó e desprezou a Esaú. Então, quem está falando mal de Jacó dentro da igreja não sabe o que está falando. O que Deus viu no coração de Esaú que o fez rejeitá-lo? Você já parou para pensar nisso? O que Deus viu dentro do coração? Veja bem, Deus olha dentro do coração do homem. Deus está olhando dentro do seu coração agora. Ele sabe exatamente o que nós temos dentro do nosso coração. Então, o que Deus viu no coração de Esaú que fez com que ele o rejeitasse? E essa pergunta ela é respondida lá através do profeta Obadias, em português. A visão inicial que Deus deu a Obadia a respeito de Edom nos fala muita coisa. Foi Obadias 1, de 1 a 2. Olha a visão. Visão de Obadias, assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido novas da parte do Senhor, e por entre as nações foi enviado um mensageiro a dizer, levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Eis que te farei pequeno entre as nações, será muito desprezado
Deus está desprezando Esaú. Por quê? Porque Esaú desprezou Deus. Então agora Deus vai desprezar Esaú. E tem corajoso que exalta Esaú. Deus começa a revelar que fará guerra contra Edom. Deus é contra Edom e o tornará pequeno entre as nações e o tornará desprezado. Então, se você exalta Esaú em detrimento de Jacó, você está contra o próprio Deus que você diz que serve. Então, toda pessoa, todo pastor que ministra contra Jacó, está contra Deus. E diz que serve a Deus. Corajoso, não é? Porque plano de saúde nenhum vai dar jeito. Quando Deus chegar. Mas por que Deus está em guerra contra Esaú, gente? Desde o princípio até o final das coisas, o Senhor sempre teve e sempre terá o controle de tudo o que acontece. Você compreende isso? Que Deus sabia que nós estaríamos aqui em 2023. Você acredita? Você veio de outras terras. Eu venho lá de Minas. Tem gente que vem do Nordeste, tem gente que veio de São Paulo, tem gente que veio do Rio, até gente de Nilópolis, gente de São Gonçalo, gente de todos os cantos. Mas Deus sabia exatamente que nós estaremos aqui reunidos hoje. A ciência de Deus é muito profunda. Deus tem controle de tudo. Mas, Rafael, eu não vejo. Mas, meu irmão, nem tudo você vai ver. Eu vou te perguntar, você sabe o que Deus fez hoje? Você sabe? Não sabe. E o que ele fez ontem? Ou você está na sua cabeça que Deus está sentado no trono assim? Yeshua falou, eu, meu pai, eu trabalho porque o meu pai ainda trabalha. Mas você não está vendo, mas Deus está trabalhando. Às vezes Deus está trabalhando para a sua vida e você ainda não sabe. E Ele não falou com você, porque Deus é soberano e fala quando Ele quer. Deus não fala quando nós queremos. Se Deus falasse quando eu quero, quem que manda? Eu. Então Ele não era Deus. Ele fala quando Ele quer. Então Deus, Ele tem controle de tudo o que acontece. Seja o número de cabelo em nossa cabeça, ou o levantar de uma guerra mundial, ou de um governante, nada acontece sem a permissão de Deus na face dessa terra. Você acha que Deus foi pego, desprevenido com a guerra em Israel? Gente, não. Faz parte do processo que Deus permitiu. Poderes, governo, autoridade são atribuições dadas pelo nosso Deus, mesmo em nações ímpias. A igreja no Brasil aqui se frustrou por causa da eleição aí. Como que pode? Porque Deus permitiu. Por que Deus permitiu? Eu não sei, mas Ele permitiu, porque senão não estaria. Por que o Hamas atacou Israel? Deus permitiu. Tem uma razão? Tem. Mas, meu irmão, a mente de Deus não é a nossa mente. Os caminhos de Deus não são os nossos. Às vezes nós achamos que o certo é assim. Mas, meu irmão, a gente só conhece aquilo que a gente vê na nossa frente. A gente não conhece as coisas como Deus conhece. Deus está no céu, eu estou na terra. Não é? A terra é escabelo
dos seus pés. Então imagina a visão de Deus e a nossa visão. Tem diferença? Pois é. Pois é. Então, meu irmão, Deus tem controle sobre todas as nações, porém, Deus não se agrada quando o homem abusa de sua posição que ele deu. O que eu quero dizer? Se Deus permitiu alguém governar um povo, ai do abuso desse homem. Ai da corrupção gerada por esse homem. Ai desse homem. Porque Deus vai cobrar. Amém, meu irmão? À medida que o poder sobe ao coração do homem, pode ser gerada em seu caráter uma qualidade nada boa diante de Deus. Tem até um ditado: dá poder ao homem e você vai conhecê-lo. Tem ou não tem? Porque, às vezes, você sem poder é de um jeito. Amável, sorridente. Agora, você deu poder para essa pessoa, ela muda da noite para o dia. Já teve experiência assim, meu irmão? Eu já. E surge uma coisa no coração quando a gente vê pessoa ascendendo no poder, uma coisa chamada na Bíblia de soberba. Tem até o ditado que diz: dá poder, já falei, dá poder a um homem e o conhecerá. Soberba é a manifestação do orgulho, uma espécie de prepotência, um sentimento de superioridade sobre outras pessoas que nasce no coração do homem. Estou mentindo? Posso dizer uma coisa para vocês? Todos nós aqui já tivemos soberba. Todos nós. Isso é pecado. Uns têm soberba por quê? Porque é mais alto. Outros têm soberba porque é branco. Outros têm soberba porque mora na rua tal, do bairro tal, que é elegante. Outro tem soberba porque o carro dele é mais novo que o carro do outro. Gente. Outro tem soberba porque o cabelo é liso, o outro não tem cabelo liso. É ou não é? Outro tem soberba porque é alto e o outro é baixo. É ou não é? Então, todos nós, infelizmente, já tivemos soberba, prepotência dentro do nosso coração. Porém, como eu falei, o poder não é só o poder que gera orgulho no coração do homem, não. Tem várias coisas que eu acabei de falar. Né? Alguns manifestam soberba porque são brancos, porque são louro, bonito, barriga tanquinho, não é? Cabelo liso, outro não tem cabelo liso, nariz largo, nariz fino. O outro nem cabelo. Eu precisava lembrar, né, gente? Eu estou me enganando aqui falando que tem. Uns porque tem muito cabelo, não é? Olha para os que não têm, né? Sente orgulho. Caramba, eu tenho, ele não tem. Não é? Não é assim o ser humano, gente? Todos nós somos assim. Por várias razões. Infelizmente. Por altura, por várias coisas. Agora está gerando um orgulho no coração da mulher, né? A mulher empoderada, né? Isso tudo é maligno, gente. Isso não é bom, não. Isso não dá certo, tá? Pode ser por inteligência, outro porque são jogadores famosos, artistas, escritores, porque mora na América, não é? Porque estudou em faculdade famosa. Sei lá, tem um monte de coisa, viu, gente? Se você parar para pensar, nós não prestamos. Gente. Sim, depois morre e fica tudo aí. Fica tudo aí. Infelizmente. Ao nosso redor, dia após dia, vemos até dentro da igreja esse mal crescer sem limite. Eu vi isso, gente.
Existe orgulho até porque tem dom espiritual. Criou uma classe social dentro da igreja que é mais alta que a outra. Quem ora em línguas e quem não ora em línguas. Eu vi isso. Quem ora em língua é espiritual, quem não ora não é. Então criou uma casta. Quem tem visão, quem não tem visão. Caramba, esse tem intimidade com Deus. O outro não tem. Então nós vamos criando essas coisas. A Bíblia nos mostra o quão Deus detesta esse pecado. Deus detesta isso, gente. O quão grave é esse tipo de pecado. E também as consequências que sofrem os soberbos. Seja lá qual a soberba foi. Pois está escrito em Isaías 2,12. Pois o Senhor dos Exércitos tem um dia contra todo soberbo. Olha aí, ó. E altivo, e contra todo que se exalta, para que seja o quê? Abatido. Deus vai abater. Por isso, meu irmão, não vale a pena, porque todo o nosso orgulho, tudo isso é vaidade. Pura vaidade. E Deus vai abater. E às vezes a gente não percebe que a gente está alimentando isso dentro do nosso coração. Veja também o Salmo 119, 21. Tu repreendeste os soberbos. E chama os soberbos, sabe de quê? Malditos, que se desviam dos seus mandamentos. Inclusive, o conselho do Paulo é para que aquele que tem ministério não seja neófito. Neófito é o quê? Novo convertido. Né? Pessoa recém-convertida, novo na fé, para não acontecer o quê? Ensoberbecer. Porque aí você entra, aí todo mundo bate palma para você, aí bota você no ministério, o que acontece no seu coração? Entra soberba. E sabe o que vai acontecer, meu irmão? Quem tiver soberba no coração, você sabe? Você já leu na Bíblia? Hein? Não, ele abate, mas sabe o que vai acontecer? Vai entrar na mesma condenação do diabo. Você sabia disso? Vamos ver isso lá em 1 Timóteo 3,6. Ó, não neófito, para que não se ensoberbeça e venha a cair na condenação do diabo. Vai ser condenado da mesma maneira que o diabo. Então é melhor a gente orar e pedir ao Senhor para tirar isso de dentro de nós. Porque isso é um pecado gravíssimo. E ele vai nos condenar como condenou o diabo. E às vezes a gente alimenta isso como isso fosse uma coisa normal na nossa vida. E a gente às vezes se sente. Você quer ver? Entra numa Scania. Gente. O que você sente? Aí passa o cara lá com o fusquinha apertadinho. Você é uma Scania grandona. Como é que você se sente? Cuidado, gente. Pois é, nós temos que ter muito cuidado. Sabe por que isso é terrível? E sabe por que o soberbo vai ter a mesma condenação do diabo? Porque o orgulho nasceu no coração do diabo, gente. Olha só, Isaías 14, de 12 a 15. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer. Aí, ó. Filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações, e tu dizias em teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado será ao inferno, ao mais profundo do inferno. Gente, se a Bíblia está falando que o diabo será levado
ao mais profundo do inferno, é sinal que o inferno tem o mais profundo, o meio profundo e o não tão profundo. Mas o diabo será levado ao mais profundo do inferno, ou seja, o soberbo terá a mesma condenação, será levado ao mais profundo do inferno. Não sei se você já prestou atenção nisso. Porque se tem o mais profundo, tem o meio profundo e tem o não tão profundo. Mas o soberbo terá a mesma condenação do diabo. E se o diabo vai para o mais profundo do inferno, o soberbo também será lançado no mais profundo do inferno. Isso é sério, gente. Muito sério. Eu preciso olhar o meu coração para ver se não há soberba nele. Porque Deus não é Deus de brincadeira. E quando Deus fala que vai fazer, é porque Ele fará mesmo. E este sentimento que nasceu no coração do diabo foi plantado no coração do homem lá no Éden. Você vai notar que a tentação exalta o homem. Se comerem deste fruto, seus olhos abrirão e vocês serão como Deus. Quem não quer ser como Deus? Quem entrou no coração de Adão e Eva? Opa! Deus está enganando a gente. A gente pode ser igual a ele. E o que foi que o diabo falou aqui em Isaías? Que seria semelhante a quem? O Altíssimo. Então ele planta o mesmo orgulho no coração do homem no Éden. E aí o homem cai. Isso é muito sério, gente. E às vezes o orgulho está disfarçado de coisa boa dentro da igreja. Eu sou o pastor. Eu sou o profeta. Meu irmão, começou assim. A sua condenação com profecia ou sem ela será o mais profundo do inferno. Sabe por quê? Porque essa é a condenação do diabo. Você pode ser profeta, pastor, mestre e quem quer que seja, mas nenhum de nós é maior que o outro. Nenhum de nós. Meu irmão, aqui é testemunha. Eu nunca gostei de ministrar em lugar como palco. Nunca gostei. Não foi? Nunca. Nunca, sempre ensinou isso. Sabe por quê? Porque somos seres humanos. E aí eu estou mais alto que vocês, não é? Eu olho vocês, o quê? Não é porque eu quero, não. Eu olho, aí eu falo, epa. Sem eu vigiar, vem no meu coração o quê? Comigo eu sou melhor que esse povo aqui. Pode ser que eu não seja melhor que todo mundo, mas que esse povo aqui eu sou mais alto que eles. Você que pensa que isso não tem efeito, tem efeito. Você quer ver uma coisa que eu sempre prestei atenção, meu irmão? Mulher bota salto alto, como é que ela fica? E se o marido é mais baixo, então, hein? Já olha assim. Nós não vimos. Quando a gente olha uma pessoa muito alta, o que a gente se sente? O inverso é verdadeiro. Pois é. Precisa de cura na alma. Porque nós somos iguais. Parece que a gente não compreende isso no dia a dia. Não há diferença entre nós. Mas Rafael, o cara lá tem 1,90 m, a mulher mede 7 metros de altura. O problema dela. O problema dele. Não há diferença entre nós. Somos iguais. Temos as mesmas necessidades e todos vão morrer do mesmo jeito. Inclusive o grandão dá até problema porque o caixão é maior. Mais pesado, né? Não está lembrando aqui. Mais pesado também. Eu contigo que eu já caí. Muito pesado.
Nós precisamos ter um coração humilde, contrito. Deus se agrada disso. Quando eu compreendo que o outro é igual a mim, não importa. Se eu sou alto, se eu sou baixo, se eu sou gordo, se eu sou magro, não importa. Se tenho ou não tenho cabelo, se sou bonito, se não sou bonito, segundo o padrão humano. Está cheio de gente com problema na alma dentro da igreja por causa disso. E às vezes quer profetizar, mas está com isso no coração. Como é que Deus vai te dar tom de profecia se no teu coração tem isso? Você quer a condenação do diabo na sua vida? Não, meu irmão. Nós precisamos de cura na alma. Isso é grave. Se eu olho para alguém e entendo dentro do meu coração que eu sou maior que esse alguém, não importa por quê, eu tenho um grande problema. Amém, meu irmão? Guarda isso no seu coração. Isso nasceu no coração do diabo. E ele colocou esse negócio no coração do homem. Foi plantado lá no Éden. Não é? Se nós comermos do fruto, nossos olhos se abrirão. Vê se pode, cara. Olha como que é mentiroso. Nossos olhos vão se abrir e nós vamos ser igual a Deus. Olha o que ele está dizendo. Rafael, tu vai ficar bacana. Tu vai ser igual a Deus, vai encarar a Deus, vai falar o que você quiser diante dele. Vai ser semelhante a ele, vai sair no tapa com ele, né? Gente, nós vamos brigar e vai ser de igual para igual. Isso não é verdade. Mas ele plantou, semeou isso no coração do homem. A ponto do homem incrédulo desrespeitar a Deus. A ponto do homem incrédulo fazer aquilo que aqui no Rio fizeram no nome do Filho de Deus, sem temor algum. Por causa da soberba que ele plantou no coração do homem. E o coração de Esaú era propício a este sentimento maligno. E está na Bíblia, pois Esaú era um homem altivo, orgulhoso de sua capacidade própria. Olha o que fala, caçador forte. Ó. Até o seu pai Isaac o admirava mais do que a Jacó. Jacó era uma pessoa mais simples. Jacó era uma pessoa que ficava ouvindo as histórias. O pai Abraão, seu avô Abraão, recebeu de Deus isso, passou para o seu pai. E Jacó ficava ali querendo, eu quero isso também. E Esaú, não, homem forte. As gatinhas tudo olhando para ele. Ó, ele vai levar uma caça lá para casa. Gente, vocês estão rindo? É isso mesmo. Ó, caçador forte. Ó, e este orgulho foi perpetuado no coração de seus descendentes. De um homem soberbo se tornou uma nação soberba. Pai e mãe soberbo geram filhos soberbos. Ó, Obadias 1:3, olha o que fala. A soberba do seu coração te enganou. Aí, ó. Ó tu que habita nas tendas do penhasco, na tua alta morada, que dizes no teu coração, Deus conhece o coração, quem me derrubará a terra? Eu não sei se vocês sabem que Edom construiu casas na rocha. Tem até hoje. Você, quando vai naquela região ali perto de Israel, você pode fazer visita. Tem um palácio que ainda existe até hoje, construído na rocha. Eles construíam as coisas na rocha e ficavam no caminho de passagem das pessoas, atacavam as nações ali e se sentiam o povo, que ninguém tinha poder para tirar eles dali. Eles eram fortes, que a morada deles era forte. Ninguém podia tirá-los dali. Ó, quem me derrubará em terra? Ninguém. Eles eram soberbos. A capital do povo edomita era a cidade de Petra. Já ouviu falar? Por isso chama Petra. Ó, localizado no sul do Mar Morto. A localização da cidade era estratégica,
pois ficava entre dois paredões naturais de rocha. Aquela região era caminho de quem ia do Egito para o Oriente Médio e vice-versa. A posição privilegiada de Petra, tanto para a guerra como para o comércio, fez com que os edomitas externassem com toda a força a soberba de seus corações, gerada no coração de seu pai. De onde deduzimos o quê? Nós conseguimos transmitir soberba. Olha só, que coisa maligna. Eu consigo passar para o meu filho a soberba. E meu filho consegue passar para o filho dele, e aí vai. E existe praticamente um decreto de Deus contra o soberbo de coração. Veja em Jó 20, de 6 a 8. Ainda que sua altivez suba até o céu e a sua cabeça chegue até as nuvens, contudo, como o seu próprio esterco, perecerá para sempre. E os que o viam dirão: onde está? Como um sonho voará, e não será achado, e será afugentado como uma visão da noite. Um sonho. A soberba dos edomitas já era tão grande que Deus falava através do profeta Obadias um juízo não só para Edom, mas também para toda a humanidade que expressa esse sentimento de soberba. Soberba que levaria a humanidade com seus foguetes a explorar e buscar planeta no universo para habitar. A mesma soberba que o homem teve no coração ao construir o quê? A Torre de Babel. O que o homem fala? Hein? Subirei ao céu e farei um nome para nós. O que é isso? Soberba! Tocarei o céu. A mesma soberba do coração de Satanás que foi plantado o quê? No coração do homem. Amém, meu irmão? Veja Obadias 1,4. Embora suba ao alto como a águia, e embora se ponha o teu ninho entre as estrelas, dali te derribarei, diz o Senhor. Como águia. Você acha que é à toa? A águia está aqui. Hein? Quem é a águia? O que Deus está falando com a águia? No passado, quem foi a águia? Roma. E hoje, quem é a águia? E quem iniciou a ida para as estrelas? E o que a palavra está dizendo? Embora suba ao alto como a águia, e embora se ponha o teu ninho onde? Entre as estrelas, dali te derribarei, diz o Senhor. O que continua a impulsionar o homem é a soberba plantada em seu coração pelo querubim caído, que disse: eu subirei ao céu. O homem está fazendo a mesma coisa. E pasme, gente, eu fico até preocupado. Sabe por quê? Porque essa soberba está dentro da igreja. Vou te perguntar, para onde a igreja ensina que vai? No céu. É preocupante. Porque Deus não disse que o homem vai morar no céu. Isso é uma rebelião. Está dentro da igreja de forma cristianizada. Mas é a mesma soberba. É pecado. Porque o homem não foi feito para habitar no céu. O homem foi feito para habitar na terra. Porque Deus disse o quê? Até os céus pertencem ao Senhor. A terra deu ele aos filhos dos homens. E aonde os homens estão querendo ir? Para o... E a igreja também. Ah, Rafael, mas é tão bonitinho, com ruas de ouro que eu vi. Eu sei, é bonitinho, isso é uma...
rebelião. É pecado diante de Deus. Porque o homem não vai morar no céu. Isso não é verdade. E Yeshua falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Confesso a você que eu fico preocupado com esse conceito da igreja nos dias de hoje, que ensina que nós vamos morar no céu. Isso é um pecado terrível. Deus não se agrada. Na verdade, é uma forma cristianizada deste desejo soberbo plantado pelo querubim caído no coração do homem. Eu subirei ao céu. Qual a diferença? É que o ímpio sobe com foguete. E o crente está subindo. Hein? Sobe como o crente? Quer subir na fé. Quer subir? Não, arrebatado será. Mas não vai morar no céu. A questão é morar no céu. Isso é pecado, está errado. Que na verdade é a mesma coisa. Pois a palavra de Deus diz que moraremos na terra. Veja Salmo 115, versículo 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu aos filhos dos homens. Deus não mudou de ideia não, meu irmão. O homem continuará morando na terra. O Filho de Deus veio na terra, nascido de mulher, para governar os homens. Porque agora ele é filho do homem. Daniel viu o filho do homem assumindo o poder. Aonde? Na terra. Quem mora no céu? Deus, os anjos. Então tem anjo que está em lugar errado. Anjo caído está onde? Na terra. Então eles estão errados também. Ó, onde tem pecado, mora no lugar errado. O homem está em pecado, quer morar no céu. O anjo caído está em pecado, mora na terra. Onde está o pecado, o homem ou o anjo mora no lugar errado. E a igreja ainda não aprendeu isso. A igreja ainda não percebeu isso. E continua ensinando que vai morar no céu. E diz que tem visão. Pois é. Mas você percebe o erro, meu irmão? Sutil, como o diabo é sutil, como ele entra com o seu requerimento, com o seu orgulho, com a sua vontade no coração das pessoas, e pior que de forma, entre aspas, cristianizada, né? Porque é bonito, né? Ou morar no céu tem até louvor, né? Ruas de ouro, etc, etc. Desprezando a bênção de Deus. Como quem? Esaú. Ah, Rafael, mas é tão bonitinho lá no céu. É, eu também acho. O diabo não te mostra nada que é feinho, ele mostra que é bonitinho. Só que não é verdade. E quando você fala isso para a igreja, choca a igreja, porque a igreja está acostumada com esse mal. Já vi, tem um livrinho de cântico, né, da igreja? De hinos, está escrito que vai morar no céu, etc, etc. E isso é a mesma coisa que o querubim falou, eu subirei ao céu. Amém? Que na verdade é a mesma coisa, pois a palavra de Deus diz que moraremos na terra. Salmo 116. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu aos filhos dos homens. Como o próprio Filho de Deus, e Yeshua confirma isso em Mateus 5,5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Aí, é só esse texto que fala disso? Não, tem muitos. Deus nunca disse que o homem herdará outro planeta ou céu, e sim a terra. Deus nunca falou que a gente vai morar em Marte. Nem em Plutão.
nem não é o planeta. Ele nunca disse isso. Ele sempre disse que nós moraremos na... Rafael, não gosto da terra, muito feia a terra. Meu irmão, o problema é seu. Probleminha seu. Você tem um grande problema para resolver. Se inscreve lá nos Estados Unidos no pessoal que vai para Marte, vai para Marte. Vai lá e fica lá. Porque também não vai poder voltar por enquanto. Onde já se viu você sair de um lugar que tem vida, que tem tudo que você precisa, para você morar num lugar onde não tem nada? Para mim isso é loucura total. Os edomitas eram um povo orgulhoso e ousado. Eles se gabavam de sua sabedoria e sua força. Então Deus irá destruir estes motivos de orgulho de Edom. Deus vai na ferida, viu, meu irmão? Obadias 1, de 8 a 9. Acaso não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom? Aí, ó. São sábios? A sua sabedoria é orgulho para você? Vou acabar com a sabedoria. E o entendimento do monte de Esaú e os seus valentes, ó Temar, estarão atemorizados. Olha aí, ó. Para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Deus vai matar o orgulhoso. E para piorar a situação deste povo diante de Deus, acrescenta-se à soberba o ódio que Esaú nutria em seu coração contra quem? Jacó. E quero te dar uma notícia. O seu ódio também é transferido para o seu filho. Amém, meu irmão? Por isso, se você tem ódio no seu coração, pede a Deus para tirar. Porque esse ódio é transmitido. E Deus chama aquele que odeia de homicida. E não tem salvação. E o ódio que Esaú nutria no seu coração contra seu irmão Jacó, veja em Gênesis 27, 41. E Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai e matarei a Jacó, meu irmão. Quem odeia, mata. Lembra da novela que tinha? Quem ama, mata? Não tinha uma novela aí, O Amor Mata? Não sei. Quem ama não mata. Não mata, né? Perdão. Quem ama não mata, é verdade. Quem ama não mata. Agora, quem odeia, mata e mata mesmo. Este ódio também foi perpetuado no coração dos descendentes de Esaú. Desde o início do povo edomeu e de Israel, este ódio de Esaú contra Jacó foi claramente expresso. Veja quando Moisés solicita passagem para Israel e Edom não aceita. Olha aí, ó. O ódio é nutrido e as pessoas não estão sabendo. Aí aquele ódio está no coração, vem Israel, o que Edom faz? Despeja o ódio sobre Israel. Números 20, 14 a 21. Depois Moisés de Cádiz mandou um mensageiro ao rei de Edom, dizendo: assim diz teu irmão Israel, ó, eles têm consciência que são irmãos. Está vendo aí? Ó, sabes todo o trabalho que nos sobreveio, como nossos pais desceram ao Egito. E nós no Egito habitamos muitos dias, e como os egípcios nos maltrataram, a nós e a nossos pais. E clamamos ao Senhor, e ele ouviu a nossa voz, e mandou um anjo, e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade na extremidade dos teus termos. Deixa-nos, pois, passar pela tua terra. Não passaremos pelo campo, onde tem plantio, óbvio, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real. Não nos desviaremos para a direita, nem para a esquerda, até que passemos pelos seus termos.
Porém, Edom lhe disse: não passarás por mim, para que eu não saia com espada ao teu encontro. Ele não ia comer nem beber, ele só ia passar com Israel. Mas Edom odiava tanto Israel, que disse que se ele passasse, ele os mataria. Então os filhos de Israel lhe disseram: subiremos pelo caminho aplanado, e se eu e o meu gado bebermos das suas águas, darei o preço delas. Não desejo alguma outra coisa, senão passar a pé. Porém ele disse: não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente e com mão forte. Assim recusou Edom deixar passar a Israel pelo seu termo. Por isso Israel se desviou dele. O mesmo ódio que estava no coração de Esaú por Jacó continua no coração de Edom contra Israel. É por esse ódio no coração dos edomitas contra Israel, ódio que os levou a estarem sempre do lado dos inimigos de Israel. Deus decretou o extermínio de Edom por causa disso. Olha o que Deus fala pelo profeta Obadias 1:10, 11. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a confusão. Olha aí, ó. E será exterminado para sempre, no dia que estiveste do lado oposto, no dia em que estranhos lhe levaram os bens, e os estrangeiros lhe entraram pelas portas, e lançaram sorte sobre Jerusalém. Tu, Edom, mesmo era como um deles. A palavra de Deus é bem clara a respeito de quem tem ódio em seu coração. Primeiro, está em trevas. Veja em 1 João 2,9. Aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, até agora está em... Meu irmão, se você odeia alguém, sinto muito eu dizer a você, você não está na luz, você está em trevas. Ah, mas ele é chato, ele é isso, não importa. Você está em trevas. Segundo, não ama a Deus. E mais, é mentiroso. Veja em 1 João 4:20. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Isso é sério, não é? Às vezes as pessoas estão dentro da igreja, mas com ódio sobre alguém. Meu irmão, você não está na luz. Não importa a sua razão. Você é mentiroso, está em trevas. E não ama a Deus. É mentira quando você bate palma, quando você canta, dizendo que ama Jesus, que ama não sei quem, faz aquele olhinho de peixe morto. Não adianta nada. Porque você odeia a quem você vê, então você não pode amar quem você não vê. Tanto é verdade isso, que Esaú prometeu matar Jacó. Esaú sempre foi um homicida. E este ódio foi plantado nos corações dos descendentes de Esaú até nos tempos de Yeshua. Você acredita nisso, mesmo? O ódio foi perpetuado. Cuidado com essas coisas. Até no tempo de Yeshua. Sabe por quê? Herodes, o grande, era filho do Idomeu Antípater e da princesa árabe Cipros, da bela cidade de Petra, capital dos Nabateus, ao sul de Judá. Idomeu era a designação do natural da Idumeia, território dos descendentes de Edom, ou seja, Esaú. Os idumeus eram os remanescentes dos edomitas, portanto, não eram eles judeus, mas edomitas, filhos do irmão gêmeo de Jacó, e que, à semelhança da hostilidade de seu ancestral, viveram em constante conflito com Israel, porque Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú. Simples, por causa do seu orgulho, sua soberba e seu ódio. Por várias vezes a palavra de Deus nos adverte do perigo da soberba. Veja Provérbios 16:18.
A soberba precede a destruição e a altivez do espírito precede a queda. E também por causa de seu ódio por seu irmão Jacó. Esaú sempre esteve em trevas, era mentiroso e homicida, e profano, como está escrito em Hebreus 12:16. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma simples refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Isso é um absurdo, né? E as pessoas na igreja falando mal de Jacó e exaltando Esaú. Esses são servos do inimigo, ou estão sendo usados pelo inimigo naquele momento. O livro de Obadias, lido hoje, trata exatamente do juízo divino contra os edomitas por causa da sua soberba e de seu ódio pelo povo de Deus, Israel. Neste livro, Deus decreta a destruição dos descendentes de Edom como povo e a restauração de Israel. A minha pergunta é, onde está Edom como povo, como nação, hoje? Cadê? Virou churume. Cadê? Não existe mais. Como povo, não. Pode até ter descendente misturado, mas como povo não existe. Se cumpriu a palavra de Deus em Obadias, gente. Porém Israel como povo, como nação, aonde está? Em Canaã. Ainda que Edom não tenha permitido que Israel passasse pelos seus termos. Edom deixou de existir, mas Israel continua a existir em Canaã. E o que você acha que irá acontecer com os que odeiam Israel nos dias de hoje? Terão o mesmo fim de Edom. Sim, eles serão destruídos exatamente no retorno de Yeshua. E Israel, como sempre, prevalecerá. E Yeshua reinará de Israel no trono de Davi, nosso pai, a todas as nações da terra. Assim, a palavra de Deus se cumprirá também sobre todos os inimigos de Israel. E digo eu, até quem está dentro da igreja. Amém, meu irmão? Amém. Todo inimigo de Israel será destruído, como Edom o foi. Então, meu irmão, não seja como Esaú, mas sim como Jacó, em nome de Yeshua HaMashiach. Shabbat Shalom.